A ceia, ela aponta para um recomeço, querido. Ela aponta para a ressurreição do Senhor. Jesus, escute algo. Escute a revelação do Senhor para você nessa manhã. Jesus, ele veio à terra como um ser humano, sem pecado algum, santo, sem pecado algum. E ele assumiu todo o nosso pecado para ele. Jesus, ele assumiu toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, ao ponto de se tornar um pecador em nosso lugar, para que nós recebêssemos a justiça de Deus. É como você pegar alguém limpo, glorioso, com vestes reais, e vir com uma grande lama e sujar toda essa pessoa. Querido, Jesus, ele tomou essa posição por mim e por você. Depois ela serve lá. Jesus, em seu primeiro templo, como um ser humano, sem pecado, sem mancha, sem mácula alguma, ele assumiu todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira, toda a nossa condição de pecador. Ele assumiu isso para ele. A Bíblia diz que ele assumiu a condição de um pecador em nosso lugar. Em Gálatas diz que ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele levou sobre ele, em Isaías diz, a nossa culpa. Então toda a nossa sujeira, nosso pecado, a nossa mancha, ele se tornou nessa condição para que nós recebêssemos a justiça. Esse é Jesus em seu primeiro templo. Esse é Jesus em seu primeiro templo. Aí ele pegou tudo isso para ele. Ele se tornou esse pecador, essa condição em nosso lugar. Mas você sabe o que ele fez? Ele pegou tudo isso e levou para uma cruz. Ele pegou tudo isso para ele. Levou sobre os seus ombros e cravou numa cruz. E jogou todo esse lixo que estava sobre nós, ele levou sobre ele. Ele levou, carregou até a morte. E morte de cruz, e jogou no mais profundo do abismo. E ali o primeiro templo foi destruído. Igual ele disse no terceiro dia. No terceiro dia, eu reconstruirei um novo templo. As pessoas chamavam ele de louco, um templo que demorou anos para ser construído. Como você vai reconstruir um novo templo em 3 dias? Era desse templo que ele estava falando. Ele destruiu o primeiro templo. O templo onde ele veio como carne, onde ele veio na forma humana, onde ele veio santo, mas porém se tornou pecador em nosso lugar, para que nós fôssemos justiça. E ele foi e destruiu esse primeiro templo, mas ele falou, eu reconstruirei um outro templo, um segundo templo, ainda maior, no terceiro dia. E foi o que aconteceu. No terceiro dia, Jesus ressurgiu num segundo templo, num novo corpo glorificado, num novo corpo cheio de glória, num segundo templo de uma glória ainda maior. E se cumpriu a palavra espiritual e profética, que o segundo templo seria maior do que o primeiro. Jesus ressurgiu num segundo templo glorificado, muito maior do que o primeiro. E é isso que o Pai nos diz nessa manhã. É ano de recomeço. É ano de início. É ano de você ressurgir. É ano de você reconstruir um segundo templo. E a glória desse segundo templo, que é a sua vida, que você é templo, será muito maior do que no seu início, será muito maior do que a glória que Deus derramou sobre a sua vida no início.
Você está me entendendo que a glória desse segundo templo, que é a sua vida, que Deus vai derramar sobre você, é muito maior do que a glória que Ele derramou no início? Então é debaixo desse entendimento que você vai cear. Olha em Coríntios. Antes de ler Coríntios, eu preciso ler essa passagem para você. Porque ela é muito forte. Efésios 4. O Senhor declara aqui para você que é nesse entendimento que nós estamos cerrando. Aonde o primeiro templo será destruído, uma reconstrução do segundo templo, de um novo homem, de uma nova criatura. Efésios 4:24 diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Mas antes eu quero ler o 22, querido. É o 22, Efésios 4:22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, primeiro templo, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É isso que você está sendo ensinado nessa manhã. Quanto à sua antiga maneira de viver, você está sendo ensinado a despir-se do velho homem. Da antiga maneira de viver. A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã, na ceia do Senhor. Estamos nos despindo da nossa antiga maneira de viver, do velho homem, para nos revestir de um novo homem, de um segundo templo, de uma nova criatura, semelhante a Deus em santidade. Então, em Coríntios 11:23, Jesus ele pega o pão. Ele dá graças e ele diz: esse é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. Esse é o corpo, é o primeiro templo que foi entregue em nosso favor. E depois ele pega o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança. Este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo. Queridos, o pão é o corpo de Cristo que representa a entrega, o sacrifício, a morte. A morte do primeiro templo, a morte do velho homem, a morte do pecado. E o sangue, a palavra do Senhor diz que significa nova aliança no seu sangue. O sangue, querido, simboliza o novo templo, o segundo templo, a ressurreição. A ressurreição para um novo corpo, um novo templo glorificado. É isso que a ceia aponta para a nossa vida hoje. Pão, morte. Sangue, nova aliança, ressurreição. Corpo, morte, primeiro templo. Sangue, nova aliança, ressurreição, segundo templo. E ele diz assim: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A ceia aponta para primeiro templo, segundo templo, morte e ressurreição. E hoje nós vamos tomar a ceia nesse entendimento. Quando você comer do pão, querido, você vai dizer, você vai fazer aquilo que diz a palavra do Senhor: examine o homem a si mesmo. Examine o homem, o seu próprio coração a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice.
Então você pode, aí onde você está, comer do pão, beber do cálice, examinando o seu interior, nesse compromisso, dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou assumindo um compromisso e uma nova aliança. Pode comer do pão. Feche os seus olhos nesse momento. Esse é o momento seu com o Senhor. O pão, que é o primeiro templo, que é o corpo de Jesus, ele foi entregue, foi morto com todos os nossos pecados. E é isso que representa sobre você. Que essa antiga maneira de viver, esse primeiro templo, que é a antiga maneira de viver, que ele seja levado para a cruz nesse momento. Que todas as suas fraquezas, todos os seus pecados, as suas falhas, a sua fraqueza, a sua antiga maneira de viver, os seus antigos comportamentos, seja levado para a cruz nessa manhã. Seja lançado no mais profundo abismo. E que você saia dessa posição, desse velho homem, dessa antiga maneira de viver. E que agora você tome do cálice. Tome do cálice aí onde você está. E assuma o compromisso com o Senhor. Porque o cálice é a nova aliança, é um novo tempo, é a ressurreição do segundo templo. E nesse cálice você está lançando novos fundamentos sobre a sua vida. Um compromisso de ressurgir para uma nova vida no Senhor. Uma vida de deixar a posição antiga. Uma vida de viver fixo, com os olhos na presença, na glória. Ele sendo o seu alvo. Se santificando da presença dEle. E se enchendo da glória do Senhor, queridos. E você vai chegar no destino que Ele tem para você. Eu quero que você, nesse momento, com seus olhos fechados, você abra o seu coração, faça a sua aliança, o seu compromisso com Ele. Ouça esse louvor, se quebrante na presença dEle, fique livre se você quiser ajoelhar. Fique livre na presença dEle, querido. E a partir de hoje, comece a reerguer um segundo templo, glorificado para Ele. Pode levantar esse louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares,
Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Querido, olha para essa pessoa que está do seu lado. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu preciso fazer. Olhe bem para dentro dos olhos dela. Se for casal, melhor ainda. Sabe, fale para ela, sabe por que Deus te escolheu? Olhe para ela, olhe para ela. Porque esse olhar faz a gente, às vezes, se constranger. Fale para assim, sabe por que Deus te escolheu? Porque, fale assim, porque Ele quer que todos vejam a glória dEle através de você. Nós já estamos no final, querido. E eu meditava enquanto a pastora ali pregava. Se você for olhar nas Escrituras Sagradas, eu não vou ler, mas só vou deixar o endereço para você daquilo que eu estava meditando. Está em Lucas, a partir do versículo 7. Jesus com todos os seus discípulos chega e fala: vai preparar um lugar para nós cearmos a Páscoa. Ele fala aqui como eu ansiei por comer com vocês. Querido, às vezes nós estamos aqui achando que somos pessoas fracassadas, pessoas insignificantes, pessoas que precisam sofrer toda a vida para tentar encontrar um destino dentro da igreja. Mas o teu destino já estava aqui preparado para você. É o destino que Deus quer redimir essa terra, as pessoas. Porque eu não sei você, mas de igual já está cheio. Olha para o mundo que você está hoje, o lugar que você foi plantado, como alguém, a tua profissão, quem você é, já está cheio de igual. Ele procura alguém diferente. E aqui ele escolhe 12 homens. É muito forte que eu vou deixar para vocês. 12 homens para representá-lo. E ele fala para esses homens: vai lá preparar um lugar para a gente comer. Quando chegar a hora certa, ele se assentou, ele fez todo esse ritual, ele preparou a ceia, ele falou tudo sobre o que ia acontecer antes que chegue o sacrifício do cordeiro. Eu estou aqui com vocês, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Mas tristemente, aqui entre nós há um que vai me trair. Preste atenção, querido. Havia um homem disposto a dar tudo por todos. E havia ali sentado um homem que estava disposto a trocar tudo por uma porção de moedas. Às vezes nós somos este homem, Judas. Não de uma forma traidora, mas de uma forma, a conduta nossa. Às vezes ela nos, por tão pouco, nós perdemos o tudo. Por tão pouco, Judas negociou tudo que Jesus tinha para a vida dele. Por uma porção de moedas, por uma porção de algo, Judas fez uma barganha. Olhe para dentro de si e tenta analisar às vezes as barganhas que você faz, a troca que nós fazemos por tão pouco. Eu convido você a não fazer mais esse tipo de barganha, a fazer como Cristo fez, entrega. A atitude de Jesus era: eu entrego. Não estou fazendo uma troca, eu estou entregando tudo. Se tudo aquilo que você fizer, o meio que você operar, os lugares aonde você atingir, aquilo aonde você quer chegar, aprenda algo, entrega. A entrega é a raiz de todo sucesso. Porque amanhã quem vai te justificar não são as pessoas, mas será o Senhor. Por quê? Porque o Senhor já te escolheu para representá-lo. É difícil às vezes a humanidade entender isso.
Tudo às vezes que vamos fazer, procuramos nos beneficiar, ou querer algo em troca, ou buscarmos um reconhecimento, ou queremos alguma coisa. Isso tudo vai ter de uma forma esplêndida e sobrenatural, se você aprender hoje, na sua vida, o significado da entrega. Primeiro o Senhor fala, entrega o teu coração a Ele. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. A pastora falou uma coisa que mexeu muito. Amanhã Ele vai fazer maravilhas. Deixa eu só trazer aqui algo para você. Não vou pregar isso pela palavra dela. Ela falou que aquela época, Deus me deu uma revelação aqui. Aquela época era uma época de enchente. Era uma época onde o rio estava alto. Era uma época onde o rio estava nervoso. E também na terra prometida onde eles iam habitar, os inimigos ali nunca imaginariam que eles passariam por ali. E o Senhor falou assim para eles: vocês vão passar por esse caminho, porque os inimigos nunca imaginarão que você vai passar por aqui. Mas quem está aqui é o seu Deus. E quando o sacerdote botou o pé naquela água, a água parou e os inimigos foram todos surpreendidos. Ei, eu quero dizer algo para você. Deus vai te usar nesses dias. Deus vai te surpreender nesses dias onde os seus inimigos não vão imaginar o que vai acontecer. Deus está mandando dizer para você: eu vou surpreender os teus inimigos, porque eu vou fazer maravilha no meio do meu povo. Só confia e entrega em nome de Jesus. Não seja. Você não é como todo mundo. Você não é como todos os seus parentes. Você não é como todas as pessoas que estão ao teu redor. Você não tem que ser como todos os que estão ali ao teu trabalho. Seja como Jesus foi. Seja alguém que aprenda a entregar. E você vai viver na tua história algo que ninguém nunca viveu. Você pode ver que um homem barganhou, ele viveu o fracasso. Mas os outros viveram. Para eles era uma vitória. A morte, no futuro que foi a perseguição, no começo da igreja, eles são lembrados até hoje. E detalhe, Deus não faz exceção de pessoas, mas aqueles homens estarão sentados em lugares diferenciados do que muitos. Porque eles foram aqueles que decidiram a fazer algo diferente para o amor de todos. Tenta imaginar aonde é que você quer chegar. Qual o legado que você quer deixar? Eu já preguei para vocês aqui que a tua fama vai chegar antes de você. Aprenda, são códigos de destino. São chaves que você recebeu aqui nessa manhã, que vão fazer toda uma diferença na sua vida inteira. Você não veio para um culto. Você veio para um treinamento dentro de um culto. Você foi equipado com uma palavra, selado com a ceia, para você viver uma melhor versão de si mesmo. Em toda uma sociedade que espera o igual, você fará toda diferença em todas as áreas e aspectos da sua vida. Vida, todos os aspectos da sua vida. Guarde essa palavra no teu coração.